trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão foram resgatados neste mês de novembro em 4 cidades da região oeste do Rio Grande do Norte. Adroaldo Mota, que é auditor fiscal do trabalho, participou dessa ação e por isso nós convidamos ele para conversar aqui com a gente. Adroaldo, seja muito bem-vindo, sua primeira vez aqui no programa Justiça e Trabalho. Muito obrigado pela participação, a gente está sempre disponível para participar e prestar as informações para a sociedade. Infelizmente, né, Adroaldo, situações como essa são mais comuns do que a gente gostaria em todo o Brasil, inclusive, né? Vocês, inclusive, têm esse mapeamento e já sabiam que existia essa atividade ali, né? Pela nossa experiência, a gente sempre viaja, né? Todo mês a gente faz esse tipo de operação e tem algumas atividades que a gente já sabe que tem problema. São atividades que geralmente os empregadores procuram pessoas mais vulneráveis e eles exploram, de certa forma, né, esses trabalhadores, e a gente faz um mapeamento dessas atividades em todos os estados e aí programa as fiscalizações e sempre a gente encontra alguma situação que a gente considera grave, né, ao ponto de considerar aquela situação uma situação análoga de escravo. Uhum. Que cidades foram essas, né? E que atividades econômicas eles estavam participando, esses 30 trabalhadores? Pedreira, em Felipe Guerra, aí teve a extração da palha da Carnaúba, que foi na zona rural de Upanema e Paraú, e umas salinas em Grossos. E esses trabalhadores, eles são de cidades ali próximas, né? São da região, então eles são cooptados ali, justamente como você falou, pela vulnerabilidade, porque precisam realmente de algum trabalho, estão sem oportunidade e são levados para trabalhar, mas em condições muito precárias, né, Adroaldo? Como eles ganham por produção, o valor geralmente que é pago por produção é um valor baixo, eles acabam dormindo no meio do mato para produzir mais. Mesmo tendo que ficar, né, alojado num local de trabalho, o empregador ele não fornece as condições mínimas para ele ficar naquele local, né? Então, ele acaba sempre caindo nessa irregularidade, porque o empregador ele deixa de fornecer um alojamento, né, uma estrutura mínima, né? Ou é barraco, ou eles dormem mesmo no chão, debaixo de árvores. Pois é, a gente tem algumas fotos, né, aí que foram divulgadas desses locais onde esses trabalhadores ficavam, e eles não têm realmente o mínimo, né, como você falou, nem alojamento, nem água potável sequer, muitas vezes, um local adequado para armazenar a comida, né. E quanto tempo eles passam nesses locais, Adroaldo, assim, produzindo? Eles ficam dias, semanas, até voltar para casa? Isso, alguns ficam durante a semana e no sábado, ou na sexta à noite, ou no sábado, eles vão para casa e retornam no domingo à noite ou na segunda de manhã. Outros já ficam 15 dias direto. Como o valor pago era baixo, eles acabavam ficando lá mais tempo para produzir mais e ganhar um pouquinho mais. E esses empregadores, as pessoas que conseguem chamar essas pessoas, né, para trabalhar, vocês conseguem chegar até eles? Eles conseguem ser punidos ou sempre acabam incorrendo nesse mesmo tipo de crime? A parte administrativa, eles são sempre alcançados. A gente sempre encontra, a gente notifica, é feito o pagamento das verbas decisórias, né? Agora, já a parte criminal é uma parte posterior. E após o término da fiscalização, nós emitimos um relatório que vai para o Ministério Público Federal. E aí sim, eles podem ser denunciados ou não, né? E a Polícia Federal também participa das nossas ações. Eles também fazem o inquérito, né? E também a denúncia já pode surgir a partir do inquérito deles também. E o que acontece com essas pessoas, Adroaldo? Elas são resgatadas ali, vocês mobilizam a prefeitura, a assistência social do município, e aí o que acontece com essas pessoas normalmente? A partir do resgate, eles recebem essas verbas decisórias que eu falei, né? E aí depois disso a gente emite o seguro-desemprego. Independente do número de dias que eles trabalharam, se ele trabalhou um dia, ou 30, ou um ano, eles vão receber 3 meses de seguro-desemprego, e nós encaminhamos via ofício para a Secretaria, né, da Assistência Social do município, e alguns municípios têm programas, né, direcionados para esse tipo de situação, cursos de qualificação para evitar que aqueles trabalhadores eles retornem para esse tipo de exploração, né?
Vocês acreditam que esse tipo de situação, né, submeter pessoas ao trabalho análogo à escravidão, isso tem aumentado com a pandemia? Isso piorou? Como é que vocês veem esses casos, esse número de casos? Ele tem aumentado? Aumentou denúncia? Aumentou fiscalização? Isso, a fiscalização durante a pandemia ela não parou. E o número de denúncias, inclusive, aumentou, né, porque diminuiu o emprego formal, né, e aí os trabalhadores eles tiveram que se submeter a qualquer tipo de trabalho. E eu não sei agora os números com relação ao número de trabalhadores resgatados, eu não tenho agora esses dados. Mas eu acredito que tem aumentado sim. E o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para coibir esse absurdo, né? Esse horror que a gente vê nas fotos, né, das operações, essas pessoas sendo submetidas a esse tipo de situação? É divulgar, né? Como a gente está fazendo aqui agora, né? Essa entrevista ela vai alcançar várias pessoas e acaba conscientizando a população, né? Hoje a legislação ela trata a condição degradante, ela equivale ao trabalho análogo ao de escravo. Então a sociedade ela tem que se conscientizar que nós enquanto Estado brasileiro e a sociedade no geral, né, não aceita que o trabalhador ele não receba o mínimo de dignidade, né, para que o trabalho seja feito da melhor forma possível e a sociedade avance, né, e nós como ser humano. Ok, muito obrigada, Adroaldo Mota, que é auditor fiscal do trabalho, por essas informações e que essas operações continuem e que a gente combata sempre esse tipo de trabalho escravo aqui no nosso estado e no país todo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado também, eu que agradeço.